E olha, você sabe até que o sol, claro, tem muita vitamina D, né? A gente sabe disso, todo mundo sabe. O recomendado até dos especialistas, né, e médicos também, é você se expor ao sol por cerca de 15 a 20 minutos, sem protetor ainda, até para você poder absorver bem a vitamina D, né? Porque mais do que isso, aí você já corre risco de se queimar. E aí, claro, você não vai querer isso, não é verdade? Então a nossa repórter, a Susan Rodrigues, foi até uma praia e vai trazer agora para a gente algumas dicas, né? Para você aproveitar melhor o verão, sem se preocupar com queimaduras principalmente. Vamos ver. Nessa época do ano, o cenário é esse: praias movimentadas. Cadeira, guarda-sol e o protetor solar estão entre os itens indispensáveis. O protetor solar é um dos principais aliados na prevenção do câncer de pele, manchas e envelhecimento precoce. Apesar de ser bastante conhecido, esquecer dele também é comum, principalmente quando a incidência do sol é menor. O sol está lá todos os dias, quer a gente veja ele brilhando ou veja apenas a luminosidade. Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência de nos cuidarmos todos os dias. Quando a gente usa o protetor solar de maneira adequada, isso aumenta muito o nosso tempo ao ar livre, que é o que a gente mais quer no verão, né? Além do produto, outros acessórios contribuem para a proteção, como é o caso do chapéu, do óculos escuro e das roupas com proteção solar. E pelo visto, os banhistas estão atentos a essas recomendações. Sempre tento usar o protetor solar no rosto, né? Todo dia eu uso. Quando eu venho à praia, eu aplico de 3 em 3 horas o protetor no corpo e no rosto. Eu também me preocupo com o cabelo, né? E aí eu sempre trago chapéu e coloco um lencinho para proteger tudo aí. E usar o protetor solar não é só na praia, né? É no dia a dia, é para sair para dar uma caminhada, porque às vezes a gente se queima e nem se percebe e os danos vão aparecer lá na frente. Com o tempo a gente passa a dar importância, né, da proteção, né, o uso do filtro solar. Até porque com o tempo de você não usar, você vai percebendo, né, que algumas manchas no rosto, algumas manchas na pele, né? Essa família veio passar alguns dias na capital catarinense. Parte deles vieram do Paraná e outra do Mato Grosso. E quando pisam na areia, a primeira regra: aplicar o protetor. Todo mundo, porque é muito necessário, né? Sem o protetor solar, as férias acabam, porque a insolação é muito forte. Sempre que eles entram na água e voltam, a gente reutiliza, né? Passa de novo. A Vanessa também explica que existe o produto certo a ser adquirido e a maneira correta de aplicação. Preferencialmente a gente usa um para rosto, né? Rosto e pescoço, orelhas, atrás das orelhas, e outro para corpo. Um protetor solar no mínimo 30. Eu sempre indico, se possível, usar uns 50. Por quê? A gente acaba, a maioria das pessoas, usando menos do que deveria, passando mais fino do que deveria. E aí ele não vai proteger o 30, ele vai proteger menos. Tem uma regrinha também que é muito legal, que é a regra das 2 camadas, ou seja, a gente passa o protetor solar em casa, sem a roupa, né, sem o biquíni, aplica ele da cabeça aos pés e na sequência faz uma nova aplicação da cabeça aos pés. Então, 2 camadas. Na praia, a gente recomenda a cada 2 horas, ou se tiver muito suor, ou se tiver banho de mar. Então, existem mecanismos que facilitam, por exemplo, aqueles em aerosol, ou aqueles protetores que são um spray, que facilitam a reaplicação aqui na praia. Além disso, é importante identificar informações falsas para não cometer erros. Teve um vídeo que circulou que foi uma pessoa falando que a gente estava passando petróleo na nossa pele, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem um protetor solar bom, adequado, que cumpre com as suas promessas, né? E quando a gente tem uma aplicação uniforme, se essa pessoa for exposta a uma luz especial, aquele protetor sim vai ficar preto. Isso é o que a gente espera dele, isso é o normal, isso não é petróleo, isso é proteção. E isso faz toda a diferença. Gestantes, preferencialmente protetores minerais, então os protetores físicos, e idosos também, preferencialmente protetores físicos. E a roupa, que é um aliado excelente, facilita muito a nossa vida. E que tipo de protetor solar usar em crianças? Então, até os 6 meses, a gente não recomenda exposição à praia, né? E apenas o uso de roupas, então roupas com proteção, chapéu.
A partir de 6 meses, entre 6 meses a 2 anos, recomendamos o uso de protetores minerais. A partir de 2 anos, de 2 a 12 anos, nós temos preferencialmente protetores adequados ao público pediátrico, né? E aí, a partir de 12 anos, se não tiver outras contraindicações, a gente usa um protetor solar normal, digamos assim. A Tulier é brasileira, mas mora atualmente em Portugal. Por conta do inverno rigoroso da Europa, ela trouxe o filho para aproveitar as praias catarinenses. E se preocupa bastante em relação ao cuidado com o pequeno. Acho que a pele deles é muito sensível, né? Então são os primeiros anos de vida deles, raios de sol, então tem que sempre estar esse olhar mais em cima deles para realmente proteger a pele e evitar qualquer queimadura. Saiu de casa, tem sol, tá sempre com chapéu e protetor solar nas perninhas, no braço, onde vai, se a gente vai pro parquinho, essas coisas, sempre nas zonas mais expostas.